Eu tenho grandes perguntas em relação ao mundo da agilidade, inclusive eu quero que aqui a gente continue a explorá-las e tal, mas eu acho que hoje o que a gente tem, né, é uma quebra dos ritos e processos muito grande em função dos code assistants, né? Então, inclusive, já existe processos, empresas que estão mais maturidades, que já não têm trabalhado nem com times mais, né? Estão trabalhando com conceitos de programação de pares mesmo, inclusive resolvendo problemas complexos com Code Assistant, né? Então, isso traz uma disrupção muito grande para os modelos de times tradicionais que a gente vem observando aí. E é óbvio que, embora isso esteja acontecendo de alguma forma, a gente tem empresas, pessoas, segmentos em diversos níveis de maturidade, né? Que tentam, inclusive, dar saltos, né? Que hoje em dia nem trabalham com o conceito aí que a gente chama aqui de squad shop, ou cascágio, e já estão querendo desenvolver e comprar code assistants e agentes performáticos de IA, né, para colocar nos times. E tudo isso faz com que a gente volte também para uma coisa que é primordial para qualquer era, né? Que é também a capacidade que a gente tem em formar pessoas que deem conta dessas transformações, né? Então, assim, eu estou só fazendo uma introdução, jogando algumas pautas que me vêm à cabeça. Perguntas, Isso é legal. E antes da gente, eu quero durante nossa conversa, tratar dos cases, que eu sei que vocês têm cases muito consolidados, que é muito importante para a gente sair dessa espuma que a gente estava conversando nos bastidores, sair desse hype, para que as pessoas não é nem o que estão falando lá do hype, mas também não é alguma coisa que é só para a gente ficar passando e-mail, para ficar fazendo uma brincadeirinha ali com o chat GPT. Mas antes de entrar no case, eu queria perguntar ao Salema, como é que tem sido a receptividade, né? Aí de maneira geral, para depois a gente especificar e entrar no case. Porque você, como comercial, você falou que é dessa área, como é que você está sentindo a receptividade dos clientes com relação ao que vocês estão fazendo, né? Porque eu vi que vocês têm uma plataforma que também a gente vai, se der tempo, né? Mas como é que tem sido a receptividade dos clientes? Como é que vocês têm visto, né? Como vocês têm feito, que eu vi que está bastante amadurecido? O que tem tido, sem entrar especificamente nos detalhes de case? Não, sem detalhe ainda, mas a gente vê, assim, como a gente já conversou no bastidor, existe ainda ceticismo, existe muita espuma, como a gente conversou, né? Tem muito ruído. Todo mundo hoje em dia fala que tem IA, né? E aí as empresas não conseguem ainda, não criaram um nível de maturidade de medir. Então, elas não têm medição de avaliar a maturidade dos fornecedores. Então, como elas não fazem isso, ferrou. Todo mundo é nivelado como está entrando e ele vai me enganar. Vai falar que tem e não tem. E assim, é reativo. E aí a gente gasta energia, como eu falo com a Marcela, a gente gasta muita energia para mostrar que a gente tem maturidade. E aí a gente provoca, fala, cara, eu tenho mais de 250 cases. Se não está maduro, e aí são cases nacionais e internacionais, de grandes empresas. Então a gente vai aos poucos, né, mostrando, cara, modernização, você tem problemas de modernização? Normalmente uma empresa grande, ela tem legado. Tem coisa de Delphi ainda lá, do tempo do Onça, e que nunca se incomodou porque não tem documentação, falou, não, deixa ele lá, o time está ganhando, não se mexe, deixa esse bichinho lá. E aí a gente começa a cutucar. Fala, cara, por que não levantar o bicho? Vamos brincar? Eu tenho um case de modernização com mais de 50% de produtividade. E a gente tem algoritmo de IA que gera documentação. Então, você não tem gente hoje na casa, putz, eu gero documentação. E aí, o nosso diferencial, e a gente vem provocando, falando assim, cara, eu não gero, eu pego a carne moída, e eu pego a carne e sai uma carne moída. Não, existe um pipeline. E aí a gente vai provocando como chegar lá no alvo e mostrando que no processo todo, no final, eu tenho muita produtividade, embarcando IA em todas as fases do processo. E aos poucos a gente vai criando quebrando a resistência e gerando aquela sensação de quero ver. Aí ele começa a provocar a gente. Aí a gente entra na plataforma e mostra ao vivo.